E aí, galerinha do YouTube que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou ler com vocês aqui em Isaías 31:6, que diz: Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Queridos, o Espírito Santo hoje está nos chamando para perto. Muitas vezes, queridos, nós nos afastamos do Senhor, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo nome de cristão, né? A gente se afasta do Senhor. Quantas vezes nós permitimos com que outras coisas tomem o lugar de Deus no nosso dia, na nossa vida? Quantas vezes nós permitimos que a nossa rotina engula o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus? Quantas vezes nós permitimos com que as nossas ansiedades engulam a fé que nós temos em Deus? Quantas vezes, queridos? E agora Deus vai falar: Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. O Senhor estava aqui falando com o povo sobre eles buscarem ajuda em outro, buscarem socorro em outro que não Deus. O versículo 1 desse capítulo vai falar: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Queridos, nós vivemos em um mundo material. E todas as vezes que nós precisamos de ajuda, a gente tende a buscar ajuda naquilo que é material. A gente tende a buscar ajuda em todos os lugares para depois recorrer a Deus. Mas o Senhor nos mostra em sua palavra que isso não é certo, queridos. O Senhor precisa ser a nossa primeira opção. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por momentos difíceis que a gente não entende o porquê, nós precisamos recorrer ao Senhor. Nós vamos ver que quando o povo sai do Egito para ir para a terra prometida, eles começam a sentir fome, eles começam a sentir sede. E em vez deles recorrerem ao Senhor, em vez deles pedirem ao Senhor comida, em vez deles clamarem ao Senhor por água, eles vão começar a reclamar com Moisés, que Moisés tirou eles do Egito para morrer de fome, de sede no deserto. Eles vão começar a sentir falta de serem escravos lá no Egito, porque lá no Egito tinha comida, tinha temperos, tinha água. Muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, a gente começa a sentir saudade da nossa escravidão ao pecado. Porque quando nós estamos no mundo, nós temos uma falsa sensação de que por mais que esteja ruim, a gente está sendo alimentado. Por mais que esteja ruim, a gente está conseguindo segurar as pontas. Sabe? E o Senhor não deseja isso para as nossas vidas. Ele está falando: olha, quando vocês passam por momentos difíceis, vocês precisam buscar a mim. Por quê? Porque lá no deserto, Deus provou para eles que eles não precisavam da escravidão do Egito para terem comida, para terem bebida. Porque lá no meio do deserto, Deus supriu todas as necessidades do seu povo. Ainda que fosse um povo que o tempo inteiro estava murmurando, que o tempo inteiro estava querendo abandonar a fé, adorar outros deuses. Mas Deus supriu a necessidade deles. Nós vamos ver que o Senhor mandava maná do céu para matar a fome. Nós vamos ver que o Senhor mandou aves para que eles pudessem comer. Nós vamos ver que o Senhor tirou água da rocha para que eles pudessem beber, que Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. E mesmo depois de tudo isso, as pessoas ainda queriam recorrer ao passado, ainda queriam recorrer ao Egito. E o Senhor estava como que dizendo: o que mais eu preciso fazer para vocês entenderem que eu e somente eu sou o Deus de vocês? Eu sou o responsável
responsável por vocês, eu cuido da vida de vocês. O que mais eu preciso fazer para que vocês tenham confiança em mim? E hoje o Espírito Santo está fazendo a mesma pergunta, porque nós passamos por situações difíceis e a gente quer dobrar o nosso trabalho. A gente quer dobrar o nosso esforço, mas não passa pela nossa cabeça que se nós estivermos fazendo a nossa parte, dobrarmos o nosso joelho e lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor e colocarmos tudo na mão de Deus, o Senhor é fiel para nos amparar, o Senhor é fiel para nos sustentar. E eu estou falando aqui também de uma forma física, eu não estou falando somente do espiritual. Eu estou dizendo que se você está fazendo a sua parte no seu trabalho e mesmo assim está enfrentando dificuldades, dobre os seus joelhos, porque o Senhor ainda é o Deus que manda provisão. O Senhor ainda é o Deus que satisfaz as tuas necessidades. Ele está dizendo: pare de querer recorrer a homens, pare de querer recorrer às suas próprias forças, porque eu sou o teu Deus. Você entende que só eu sou o teu Deus? É isso que Deus está falando conosco nesse dia. Ele é o nosso Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso, para que nós fôssemos, para que a nossa intimidade com Ele fosse restaurada, o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado, para que nós fôssemos redimidos. O Senhor fez de tudo para que nós reconhecêssemos Ele como nosso Deus, como nosso único e suficiente Deus. E a gente ainda despreza. De tudo que Deus fez, a gente despreza, a gente não valoriza o sacrifício de Jesus, a gente não valoriza a nossa intimidade com Deus, a gente não valoriza a presença dEle. E o Senhor está dizendo: o que mais você quer que eu faça para que eu seja a sua primeira opção, para que eu seja o seu Deus? Você confia em carros porque são muitos? Você confia nos cavaleiros porque eles são muito fortes, mas não se atenta para o Santo de Israel e nem busca ao Senhor? Queridos, deixa eu te falar uma coisa: você pode trabalhar em 3 empregos. Você pode se matar de trabalhar. Se Deus não for a tua primeira opção, sempre vai faltar algo. Seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual, ou seja no âmbito emocional. Se Deus não for a tua primeira opção, nada na sua vida vai ser suficiente. Sabe por quê? Aqui no versículo 3 desse mesmo capítulo 31 de Isaías, o Senhor vai continuar dizendo: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Então o que o Senhor está tentando dizer aqui? Vocês não estão precisando de mais ajuda humana, vocês não estão precisando mais dobrar as suas próprias forças, vocês estão precisando de Deus. Vocês estão precisando de ajuda espiritual. Os cavalos que vocês estão buscando, os recursos que vocês estão buscando são recursos da carne e não recursos espirituais. E vocês não estão precisando de nada material, vocês estão precisando buscar o espiritual, porque só um espiritual equilibrado vai conseguir consertar tudo que vocês estão achando que está errado. Queridos, nós temos mania de pensar que o mundo espiritual ele é menos importante do que o material porque nós não o vemos. Mas nós estamos equivocados, porque o mundo espiritual ele é milhões de anos-luz mais importante do que o material. Então, quando o Senhor fala que os seus cavalos são carne e não espírito, algumas pessoas podem olhar e falar: uai, mas é isso mesmo, é carne e não espírito, é isso que eu preciso. Eu estou precisando de um recurso financeiro agora, eu estou precisando de uma ajuda material agora. Mas o Espírito Santo vem nos alertar, porque nós estamos cegos, nós estamos insensíveis. E a gente não consegue reconhecer que o mundo espiritual, ele é tão real e tão importante quanto o ar que nós respiramos, queridos.
Então que nesse dia nós possamos nos converter a Deus, que nós possamos retraçar o nosso caminho a Deus, porque nós estamos buscando muitas coisas materiais, nós estamos muito afadigados com este mundo e nós estamos deixando de lado o mais importante, que é a nossa vida espiritual. Eu te garanto que se a sua vida espiritual não estiver bem cuidada, bem tratada, bem alimentada, nada que você fizer vai ser suficiente. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Mateus, capítulo 6, que nós precisamos buscar primeiro o reino do céu, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quais são todas as outras coisas? Tudo. Esse capítulo 6 de Mateus, ele vai falar lá do versículo 25 até o versículo 34 sobre tudo o que nos deixa ansiosos. Vai falar, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao quê? Quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E aí o Senhor vai nos advertir, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Então o Senhor está nos instruindo a não andarmos ansiosos, procurando as coisas materiais. Ele vai falar, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. O Senhor, queridos, não está alheio às nossas necessidades físicas, não. O Senhor não está pensando, querido, que você vai andar por aí vestido de saco de lixo, não. Deus não está pensando que você vai lá na mata matar bicho para vestir pele de bicho, não. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe que você não pode andar pelado no meio da rua. Deus sabe da sua necessidade. O problema é que a gente quer sempre além. A gente quer sempre além da nossa necessidade e pior, em vez de confiar em Deus, a gente fica tentando se esforçar com coisa que Deus não fosse o suficiente para cuidar de nós, com coisa que Deus não tivesse poder, com coisa que Deus não tivesse capacidade, essa é a palavra. Muitas vezes nós agimos como se Deus não tivesse capacidade de cuidar de suas próprias criaturas, como se Deus não tivesse capacidade de nos alimentar, como se Deus não tivesse capacidade de nos vestir, como se Deus não fosse suficiente para nos dar paz, para nos dar alegria. E aí como que Jesus vai fechar esses versículos? Ele vai fechar dizendo, Mateus 6, 33 e 34, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que o Senhor está dizendo? Esses versículos de Isaías 31 e de Mateus 6, eles têm conexão. O Espírito Santo está dizendo nos dois, convertei-vos.
Ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Aqui em Isaías, pela ansiedade deles de buscarem ajuda, socorro lá no Egito, em vez de buscar a Deus. E lá em Mateus 6, que eles também estavam buscando socorro nos seus próprios esforços, em vez de confiar que o Senhor tinha poder para suprir todas as necessidades deles. Então, querido, nesse dia, confie que o Senhor tem poder, Ele tem capacidade de cuidar da sua vida, Ele tem capacidade de suprir as suas necessidades, o Senhor tem todo o poder e Ele sabe. Antes que saia qualquer palavra da sua boca, Ele já conhece as suas necessidades. O Senhor sabe de tudo que você precisa. Só que para nós estarmos na presença de Deus, para nós termos um relacionamento com Deus, o primeiro passo, o mais importante, o primordial de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se o reino de Deus não for prioridade na nossa vida, querido, nós vamos viver afundados em ansiedade. E essa ansiedade toda que nos leva a confiar nos nossos esforços, essa ansiedade toda que nos leva a buscar ajuda lá no Egito, ela não provém do Senhor e ela não agrada ao Senhor de forma nenhuma. Porque a ansiedade é uma forma de nós comunicarmos a Deus que nós não confiamos no poder dele para nos cuidar. A ansiedade é uma forma de comunicarmos a Deus que nós não confiamos nos planos dele. A ansiedade é uma forma de nós comunicarmos a Deus que nós não cremos no seu poder. Ai, Melody, mas eu confio em Deus. Tá ansioso? Então não confia. Porque quem confia não fica ansioso. E essa palavra está servindo para mim também. Porque muitas vezes eu também fico muito ansiosa. E aí o Espírito Santo vem e fala comigo: você não confia em mim? Você não confia nas minhas promessas? Você não confia na minha palavra? Você não confia que eu cuido de você? Então nós precisamos confiar, nós precisamos nos converter a Deus, porque nós nos afastamos dele. Quando nós percebemos que nós nos afastamos do Senhor, quando as nossas ansiedades, quando a nossa preocupação com as nossas necessidades estão acima da nossa confiança em Deus. Então que nesse dia nós possamos nos converter a Deus, porque Ele é suficiente. Creia nesse dia que o mundo espiritual, ele está acima do mundo material. Ele é mais real do que aquilo que nós podemos ver e tocar. E ele é a base para todas as outras coisas. Então nesse dia busque a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Obrigada, porque o Senhor cuida de nós, meu Deus. Mesmo quando nós não confiamos, mesmo quando nós nos afundamos em ansiedade, Pai, o Teu Espírito Santo nos alerta, o Teu Espírito Santo nos corrige. Porque o seu desejo, Pai, é que nós vivamos uma vida, meu Pai, na paz que excede todo entendimento. Mas a nossa falta de confiança em Ti nos impede de viver uma vida abundante. Porque nós não confiamos no Teu poder para cuidar de nós e a gente fica o tempo inteiro contando com as nossas próprias forças, contando com as casas, contando com os carros. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós começamos a enxergar da forma que o Senhor enxerga, para que nós comecemos a pensar da forma que o Senhor pensa, Pai. Nos ajuda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e a nos converter ao Deus de quem nós tanto nos afastamos, meu Pai.
por causa de tantas coisas neste mundo e nós permitimos, meu Deus, com que o material, com que o pecado nos afastasse do Senhor. Mas em nome de Jesus, que neste dia toda idolatria nas nossas vidas seja quebrada, que toda ansiedade seja lançada fora, Pai, e que nós possamos descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, e é suficiente nas nossas vidas. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!